Há 2 meses, durante um jantar em família em Austin, minha mãe se levantou, apontou o dedo na minha direção e soltou tudo. Emily Vaughan, 27 anos, egoísta. Família é para se ajudar, e você se recusa a dar R$ 25.000 para o carro do seu irmão. As palavras dela ecoaram como um tapa na mesa, cortando o ar. Todos pararam. Meu pai, minha melhor amiga, até meus tios. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente, mas eu não desviei o olhar. Só encarei de volta, o coração acelerado, sentindo o peso dos olhares julgadores. Ela não tinha terminado. Você tem um bom emprego, Emily. Por que não pode ajudar? Meu irmão, com aquele sorrisinho de quem já tinha ganhado, se recostou na cadeira. Eu que vinha bancando contas de luz, supermercado, tudo o que você imaginar, há anos. E aquele era o meu agradecimento, ser humilhada na frente de todos. Segurei o garfo com força, lutando contra a vontade de revidar. Em vez disso, levantei, empurrei a cadeira e saí sem dizer uma palavra. Minha cabeça fervilhava. Não era só sobre um carro. Era sobre anos de ser usada, de ser a salvação de todos. Não ia aguentar mais. Quando saí para a noite, soube que algo mudaria. Achavam que me fariam curvar com culpa, mas não faziam ideia do que viria pela frente. Eu tinha terminado de jogar pelo script deles. Se essa história te toca, deixe seu comentário e compartilhe, porque o que veio depois foi ainda mais intenso. Na manhã seguinte, meu celular iluminou com uma mensagem de Christopher. Você é tão egoísta, Emily. Pense no que está fazendo com a mãe. Só me ajuda com o carro. Olhei para a tela, o café esfriando na mesa da cozinha. As palavras doíam, mas não tanto quanto os anos em que carreguei o peso da família nas costas. Aos 27, trabalhando até tarde em marketing, eu que pagava luz, água, supermercado da casa em Austin. Enquanto isso, meu irmão, 30 anos e desempregado, tratava minha conta como se fosse dele. Pedia centenas, às vezes milhares, prometendo devolver, mas o dinheiro sumia em bares ou tênis novos. Nunca vi um centavo de volta. Lembrei das vezes em que minha mãe, Bárbara, para ser sincera, sempre teve um filho preferido, o defendia. Seu irmão precisa de tempo para se estabelecer, dizia, com voz doce para ele e cortante para mim. Me fazia sentir culpada por não cobrir suas falhas, como quando ele gastou 2.000 em ligações e tive que mexer na minha poupança, ou quando bateu o carro e esperava que eu pagasse o conserto. Depois daquela exposição pública, eu tinha chegado ao meu limite. Às 10 da manhã, estava em um café no centro de Austin, em frente a Michelle, minha melhor amiga. Seus olhos se arregalaram enquanto eu desabafava sobre o jantar, a acusação, o silêncio cúmplice de todos. Eles acham que sou a vilã, falei, a voz tensa. Pago as contas deles há anos, e agora sou egoísta por dizer não a 25.000? Michelle se inclinou, o café intocado. Emily, você tem sido generosa demais por muito tempo. Hora de colocar limites. Começamos a traçar um plano. Primeiro tiraria meu dinheiro da conta compartilhada, na verdade, era minha poupança, fruto de noites sem dormir no trabalho e férias adiadas. Christopher e Bárbara usavam como se fosse deles, sem nunca contribuir. Também cancelaria o cartão que eles abusavam, aquele que eu quitava todo mês sem reclamar. Michelle anuiu enquanto eu falava, rabiscando notas em um guardanapo. Você precisa se proteger. Eles não vão parar a não ser que você os force. Recordei a última vez que confrontei Christopher sobre os empréstimos. Ele riu, dizendo que família ajuda a família, mas a ideia dele de família era eu dar e ele levar. Bárbara sempre o apoiava com sermões sobre lealdade que doíam mais que os pedidos dele. Uma vez chegou a chamar minha recusa em emprestar R$ 500 de vergonhosa, como se meu salário fosse obrigação deles. Na época, engoli a raiva. Agora não mais. Michelle sugeriu que eu verificasse os extratos. Precisa de provas do quanto você já bancou. Se eles reagirem, vai ter como mostrar. Concordei. Anos de registros mostravam meus depósitos, milhares em contas, supermercado, até a TV a cabo deles, enquanto as contribuições de Christopher se resumiam a transferências esporádicas de R$ 20, seguidas de saques maiores. Tudo ali em preto no branco, a prova do quanto se achavam no direito. Ao sair do café, senti uma faísca de determinação. Não lutava só pelo meu dinheiro, lutava pela minha vida. A mensagem de Christopher tinha sido um desafio, mas eu não recuaria. Anos sustentando eles haviam terminado. Michelle apertou minha mão. Você consegue. Assenti, já planejando os próximos passos. Eles achavam que me controlariam com culpa, mas eu estava pronta para virar o jogo. No dia seguinte, ao meio-dia, estava em uma imobiliária assinando o contrato de um apartamento. Minhas mãos tremiam ao rabiscar o nome, garantindo um estúdio simples no centro de Austin. Nada luxuoso, mas era a minha saída.
Pela primeira vez em anos, teria um lugar só meu, longe das exigências deles. A liberdade era eletrizante, mas um nó de ansiedade apertava meu peito. Cortar os laços financeiros significava queimar pontes, e eu sabia que Christopher e Bárbara não iriam aceitar em silêncio. De volta ao escritório, entrei no site do banco e comecei o processo. A conta compartilhada era basicamente minha poupança, anos de sacrifício enquanto eu arcava com as despesas deles. Transferi cada centavo para minha conta pessoal, o coração disparado a cada clique. Depois veio o cartão. Bárbara e Christopher usavam para tudo, supermercado, gasolina, até as contas do bar dele. Eu que quitava a fatura todo mês sem questionar. Não mais. Liguei para o banco, cancelei o plástico e senti um peso sair das costas. Eles descobririam em breve. Michelle me encontrou no trabalho com uma pasta debaixo do braço. Dentro, prints das mensagens de Christopher pedindo dinheiro, 500 aqui, 1000 ali, e extratos mostrando meus pagamentos das contas deles. Uma mensagem de ano passado chamava a atenção. E aí, preciso de 2.000 pro aluguel. Te pago mês que vem. Nunca pagou. Os olhos de Michelle se estreitaram ao ler. Esse cara vive sugando você faz tempo. Organizamos tudo em um arquivo digital. Se eles vierem com drama, você tem isso, ela disse, firme. Assenti, grata pela clareza dela. Sempre foi meu porto seguro, a única que via a manipulação quando eu duvidava. Aquela pasta era minha armadura, prova de que eu não era egoísta. As dívidas do meu irmão eram problemas dele, não meus. Enquanto trabalhávamos, meu celular vibrou. Nova mensagem de Christopher. O que tá acontecendo? Meu cartão foi recusado na concessionária. Arrume isso, Emily. A raiva dele era quase palpável, mas não respondi. Ele usava aquele cartão para correr atrás do carro dos sonhos, aquele que queria que eu bancasse com 25.000. Imaginai a cena. O sorrisinho desaparecendo enquanto a atendente balançava a cabeça, negando. Bom, que sentisse na pele o que é não ter. Real? Não acredito. Enquanto outros ficavam em silêncio, absorvendo a verdade que agora não podia mais ser ignorada. Um primo distante, que sempre fora próximo de Christopher, escreveu: Caramba, Emily, por que você não falou nada antes? A resposta era simples, porque eu tinha vergonha. Vergonha de admitir que minha própria família me usava como caixa eletrônico. Vergonha de parecer fraca por ter permitido aquilo por tanto tempo. Mas não mais. As mensagens começaram a mudar de tom. Isso é pesado. Chris, escreveu uma amiga de infância. Você devia ter pago ela de volta. Outra pessoa compartilhou um print de uma conversa antiga onde Christopher se gabava de ter conseguido mais um empréstimo da Emily para uma viagem que nunca aconteceu. A farsa dele desmoronava em tempo real, e eu assistia não com satisfação, mas com um alívio frio. Finalmente, o peso não era só meu. Bárbara não demorou a entrar na conversa. Seu nome apareceu no topo da tela, seguida por uma mensagem privada. Emily, apague isso agora. Você está humilhando seu irmão. Eu ri sem som. Humilhação? Ela deveria ter pensado nisso antes de me humilhar por anos, cobrando que eu fizesse minha parte, enquanto eles faziam a deles. Gastar, mentir, repetir. Respondi sem hesitar. A humilhação é ele ter me devendo mais de 50.000 e ainda me chamar de egoísta. A humilhação é você vir no meu trabalho me acusar de abandonar a família, quando eu era a única que a sustentava. Se tem vergonha agora, é tarde. Ela não respondeu. Não precisava. O silêncio dela era a confirmação de que, pela primeira vez, eu tinha virado o jogo. Michelle me ligou 10 minutos depois, rindo. Você arrasou. O grupo tá em chamas. Eu podia ouvir as notificações do celular dela disparando ao fundo. E o melhor, o Christopher apagou o post original. Parece que o rei do drama não gosta quando a luz vira para ele. Sorri pela primeira vez em dias. Não era vitória ainda. Sabia que eles não desistiriam tão fácil. Bate era um começo. Um começo onde eu não era mais a vilã da história. Naquela noite, deitada no meu colchão no chão do estúdio, olhei para o teto. O apartamento ainda estava vazio, mas pela primeira vez, não me senti sozinha. As paredes não ecoavam com gritos por dinheiro, nem com promessas vazias de que dessa vez seria diferente. Aqui, o silêncio era meu, e eu o preencheria do jeito que quisesse. Meu celular vibrou de novo. Desta vez, era um número desconhecido. Atendi com desconfiança. Emily? A voz era feminina e hesitante. Sou a Laura, irmã do Miguel. O seu ex-sogro? Ele me passou seu contato. Meu estômago revirou. O que mais eles queriam de mim? O Christopher tá pedindo emprestado pra todo mundo agora, ela continuou baixinho. Diz que você cortou ele e que ele tá desesperado. Só queria te avisar, ele tá falando que vai processar você por difamação. Processar mim?
A ironia era tão grotesca que quase ri. Laura, eu disse, calma, diga a ele que pode tentar. Tenho cada recibo, cada mensagem, cada transferência que ele nunca devolveu. E se ele quiser brincar de advogado, vou adorar mostrar pro juiz como ele me deve desde os 18 anos. Ela ficou quieta por um segundo. Só tava te avisando. Não quero me meter. Uma pausa. Mas, parabéns, acho, por finalmente ter saído dessa. Desliguei, ainda processando. Até os aliados deles estavam começando a enxergar a verdade. Joguei o celular na cama e fechei os olhos. Amanhã seria outro dia de batalha, mas hoje? Hoje eu tinha ganhado uma trégua. E pela primeira vez em muito tempo, isso era o suficiente. Seus olhos. Aquele mesmo olhar que, durante anos, me fez acreditar que eu devia salvar ele, como se a minha estabilidade fosse um direito dele, não uma conquista minha. Você está brincando, né? Minha voz saiu mais fria do que eu esperava. Não tremia. Não vacilava. Depois de tudo que você fez, tem a cara de pau de aparecer aqui com isso? Ele empurrou os papéis contra a fresta da porta, como se a mera proximidade deles fosse me obrigar a ceder. É só uma garantia, Emily. Você sabe que eu arrumo as coisas. Sempre arrumei. Sempre arrumei. As palavras ecoaram como uma piada cruel. Quantas vezes eu ouvi essa promessa? Quantas vezes assinei cheques, transferi dinheiro, engoli meu orgulho porque dessa vez seria diferente. Dessa vez, ele ia pagar. Dessa vez, ia mudar. Dessa vez. Não dessa vez, Christopher. Fechei a porta com um clique seco, o cadeado rangendo ao encostar. Dessa vez, você vai arcar com as consequências sozinho. Do outro lado, ele bateu na madeira com a palma da mão, duas vezes, como se o barulho pudesse me fazer recuar. Você não pode me deixar na rua. Sua voz subiu, rouca de desespero ou de raiva, não dava para distinguir. Somos família. Ah, família. A palavra que ele usava como moeda de troca, como se sangue fosse um contrato em branco para me explorar. Como se eu não tivesse passado os anos pagando pela família dele enquanto a minha própria vida apodrecia em segundo plano. Família não faz o que você fez, respondi, sem abrir a porta de novo. Família não rouba. Não destrói. Não deixa a irmã sozinha para limpar a bagunça. Silêncio. Por um segundo, imaginei que ele tinha ido embora. Que pela primeira vez entenderá que o jogo acabou. Mas então veio um murmúrio, tão baixo que quase não ouvi. Você vai se arrepender. Não foi uma ameaça gritada. Foi pior, uma promessa sussurrada, como se ele já soubesse que eu ia fraquejar. Como se ainda acreditasse que no fundo eu era a mesma Emily de sempre, a que cedia, a que salvava, a que se calava. Só que ele não tinha prestado atenção. Eu não era mais aquela pessoa. Abri a porta de novo, desta vez sem o cadeado. Ele recuou um passo, surpreso. Talvez esperasse ver medo nos meus olhos. Em vez disso, encontrou algo que nunca tinha visto antes: indiferença. Tenta, disse, cruzando os braços. Porque dessa vez eu não vou só me defender. Dessa vez eu vou te enterrar. Seu rosto empalideceu. Não por medo de mim, mas porque pela primeira vez ele percebeu. Não tinha mais controle sobre a narrativa. Não tinha mais poder sobre mim. Você não vai fazer nada, ele cuspiu, mas a incerteza tremia na voz. Você é fraca para isso. Sorri. Não um sorriso amargo, não um sorriso de vitória. Um sorriso de quem já sabe o final da história. Acha mesmo? Apontei para o corredor, onde a câmera de segurança do prédio piscava discretamente. Porque a polícia já tem o seu número. O banco já tem os seus dados. E o meu advogado? Inclinei a cabeça. Ele adora casos como o seu. Christopher abriu a boca, fechou. Olhou para os papéis amassados na mão, como se só então percebesse o quão patéticos eles eram. O quão patético ele era. Você mudou, murmurou, como se isso fosse uma traição. Não, Christopher, corrigi, fechando a porta devagar, sem pressa, sem ódio. Eu só parei de deixar você me definir. O trinco encostou com um clique final. Dessa vez não houve batidas. Não houve gritos. Só o som dos seus passos se afastando pelo corredor, cada vez mais fracos, até sumirem de vez. Fiquei encostada na porta por um longo minuto, ouvindo o silêncio. Não era alívio. Não era triunfo. Era algo mais profundo. A certeza de que, pela primeira vez em anos, eu estava do lado certo da porta. E dessa vez, ninguém ia me fazer abrir. Aqueles olhos que eu conhecia há décadas não me intimidaram dessa vez. Não, disse, recuando um passo. Não assino nada. Saia ou chamo a polícia. Seu rosto se contorceu em fúria. Você faria isso com o próprio irmão. Cuspiu, como se a palavra irmão fosse um escudo contra qualquer consequência. Não pichei. Você tentou roubar minha identidade, Christopher. A porta já estava aberta atrás dele. Vá embora. Ele hesitou, o ódio queimando em seu olhar.
mas recuou quando meus dedos roçaram o celular. O tranco da fechadura soou como um ponto final. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Era algo novo, uma força que nascia do chão firme sob meus pés. Eu não seria mais sua rede de segurança. Não dessa vez. Na manhã seguinte, o dossiê que Michelle e eu havíamos montado estava sobre a mesa, pesado com verdades que eles nunca quiseram enxergar. Era a hora de acabar com a farsa. Abri um e-mail em branco e comecei a digitar, os dedos firmes sobre as teclas. Para tios, tias, amigos próximos que por anos ouviram a versão distorcida de Christopher. Anexei prints das mensagens. Preciso de 4.000 pro aluguel, juro que te pago. Anexei extratos bancários, $500 pra luz, $2.000 pro carro, uma década de dívidas que eu carreguei sozinha. Isso é a verdade, escrevi. Eu bancava os erros dele há tempo demais. Agora não mais. O envio foi um sopro de ar depois de anos sufocada. O peito doía, mas não de arrependimento. De alívio. 1 hora depois, o telefone tocou. A voz de Bárbara estridente na caixa postal. Emily, você está destruindo essa família com esse e-mail. Peça desculpas e pare com essa palhaçada. Apaguei sem hesitar. Ela passará anos justificando os abusos dele, culpando minha falta de paciência pelos fracassos dele. Suas palavras já não doíam. Só confirmavam que eu tinha razão em virar as costas. 1 semana depois, assinei o contrato de um apartamento em Austin, um espaço só meu, ensolarado, com a linha do horizonte da cidade refletida nas janelas. Nada de eco de brigas, nada de contas atrasadas empilhadas na mesa. Só silêncio. Só liberdade. Bloqueei os números deles sem olhar para trás. O peso que caía dos meus ombros era quase físico, como se eu finalmente tivesse largado uma mochila cheia de pedras que nunca foram minhas. Michelle trouxe café na primeira manhã no novo endereço, sorrindo enquanto desempacotávamos caixas. Você está livre, disse, como se lesse meus pensamentos. Andrew revisou meus relatórios financeiros, os bloqueios de crédito, os alertas de fraude. Agora ninguém mexe com você, afirmou, e pela primeira vez em anos, acreditei. A família deles desmoronou sem meu suporte. Christopher foi despejado, ninguém alugava para ele sem meu aval. Mudou-se para a casa de Bárbara, que agora lutava para pagar as próprias contas. As dívidas se acumularam, faturas atrasadas, cartões estourados. Até a reputação dela ruía. Minha mensagem se espalhou e os primos, os amigos de longa data, começaram a questionar. Por que você deixou ele sugar a Emily desse jeito? Perguntaram numa reunião. Bárbara não teve resposta. Enquanto isso, minha vida florescia. A promoção na startup veio com um projeto que era meu. Noites no escritório agora tinham propósito, não esgotamento. Cada conquista, o apartamento, o cargo, a confiança reconquistada, era uma prova de que eu tinha escolhido certo. Aprendi da maneira mais dura. Família não é sinônimo de sacrifício infinito. Limites não são egoísmo. São oxigênio. Christopher e Bárbara colheram o que plantaram. Ele perdeu o teto. Ela perdeu a máscara de vítima. Suas escolhas os afundaram, enquanto eu finalmente aprendi a nadar sozinha. Se você chegou até aqui, obrigada por ouvir. Essa jornada doeu, mas contá-la foi curativo. E se algo aqui ressoou com você e se você já segurou o peso de alguém que nunca seguiu o seu, deixe seu relato nos comentários. Como você traçou suas próprias fronteiras? Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias como esta. Seu apoio é o que me faz continuar, e sua voz pode ser a faísca que alguém precisa para finalmente fechar a porta.